Bom, e a subclasse Polypodidae, ou das samambaias leptosporangiadas, eu dividi a aula em duas etapas, tá? Então a gente vai eh, discutir em duas partes porque é um pouquinho mais extenso, né? Vocês já vão entender o porquê. Essa subclasse eu vou detalhar um pouco mais as famílias, inclusive alguns gêneros. As espécies a gente vai discutir numa aula à parte de taxonomia de samambaias que pode ajudar vocês a identificar as plantas para quem está fazendo fotos, tá? Bom, esse grupo aqui é este aqui, chamado de samambaias leptosporangiadas, né, nessa filogenia, tá? Próximo de Maratiales, ali como a gente viu, né? E aqui eu só quero chamar a atenção, ó, essas duas subclasses, né? Como eu botei uma observação lá na aula para não ter que gravar ela de novo, é, elas são tratadas como uma única subclasse hoje no PPG1, tá? Como Ophioglosside, mas antes eram tratadas como subclasses independentes, né? O que que a gente tem aqui, né? A partir deste momento, né? Mais ou menos uma árvore filogenética, né? Aqui o ancestral comum de todas essas samambaias, menos lecófitas, portanto só samambaias. Surge o ânulo, lá no esporângio, né? E ele é pedicelado, né? Ele tem um leve, pelo menos um pecíolo, um pecíolo não, um pedicelo presente, né? Então, o que caracteriza as samambaias leptosporangiadas é o leptosporângio, que é o ânulo e o pedicelo. Tá? E ele é diferente, esse ânulo ele vai mudando de formato conforme a gente avança aqui nessa árvore filogenética, né? E eu vou mostrar em Osmundaça, ele é bem distinto do que ele vai ser do o clássico tradicional lá de Polypodiales. Então, só para lembrar, né? Esse é um leptosporângio, né? Então, ele tem um pedicelo de mais de uma camada de células, um ânulo e um estômio, né? De uma única camada de células, né? Esse aqui não está representado o estômio, né? Mas é o local onde ele vai acabar rompendo, né? E esse ânulo tem aquelas células em U, também a gente pode chamar, né? Porque tem esse formato, que por conta do movimento higroscópico, né, acabam se movimentando, né, e forçando a abertura para expor os esporos. Nas euesporangiadas, que eram os grupos que a gente viu até agora, na verdade, não é uma única célula que se diferencia como está aqui ilustrado, né? Mas é um tapete inteiro de células, né? Então essa é a diferença aqui nas leptosporangiadas que estão representadas é uma célula que faz o processo, nas eusporangiadas é um tapete de células, né? Quais são as sinapomorfias, portanto, desse grupo, né? A parede desse esporângio de uma única camada, o ânulo, esse pedúnculo ou pedicelo, né? Com 4 a 6 células de espessura, e a primeira divisão zigótica vertical, né? Ou seja, para cima, né? Não para o lado. E pontuações escalariformes e areoladas no xilema primário. Aí vocês podem ver com a Roberta mais detalhadamente, né? Mas vocês já devem ter visto o que são areolas, tá? E aí vamos começar para as ordens, né? Os Mundali tem 6 gêneros e 18 espécies. Tem registro fóssil disso para 210 milhões de anos atrás. Eu já quero chamar a atenção aqui para o esporângio, depois eu vou detalhar um pouco mais, mas vejam que ele tem um pedicelo, né? E a abertura do estômago é aqui, ó, tá? Ela não faz aquela volta aqui ao redor. Então ele é mais primordial, né, mais simples a abertura, ele abre no ápice, essa fenda, tá? Tanto é que elas são uma mistura ainda de algo meio euesporangiadas e leptoesporangiadas, né? Elas são hemidimorfas. Essa aqui é a folha, ela tem uma porção estéreo e uma porção fértil, tá? Aqui, ó, a porção estéreo, a porção fértil sempre no ápice, tá? São sempre bipinadas, abipinadas pinatífidas, principalmente os dois gêneros que ocorrem no Brasil, tá? É, os soros não têm induso e elas geralmente ocorrem onde tem solos mais ácidos, tá? No Brasil, portanto, o gênero Osmunda e Osmundastro. Osmunda, inclusive, ocorre no mundo todo. Esse aqui é Osmunda regales, depois eu vou mostrar uma outra foto. Eu quero chamar a atenção de novo aqui do esporângio, né? O pedicelo aqui, o pedúnculo, né? Aqui a gente tem algumas células mais leves para ele romper aqui no estômago, né? As células não estão bem formadas aqui, tá? Esse é um grupo bem monofilético, não há muitas dúvidas sobre isso. Origem lá no Permiano e ocorre mais em regiões temperadas, tá? Região tropical também, mas é mais comum nas regiões temperadas do mundo. Como a folha tem uma folha dimorfa e porque ela apresenta aqui, né, uma parte fértil que está aqui em cima, uma parte estéreo, que é o lateral. Esses esporângios ainda apresentam muitos esporos, tá? Chegando até 512. É muito
para o padrão que a gente vai encontrar nas leptoesporangiadas mais recentes, né, que é do grupo das Polypodidae, né? E essa fenda aqui que ele abre. Os esporos desse grupo são verdes, o que não é tão comum, né, como a gente já discutiu, e o gametófito é esse aqui, ó, tá? Tá aqui embaixo o gametófito representado. Essas são os Munda regalis, eu já coletei isso no Parque Nacional da Serra do Itajaí, crescendo na beira da estrada de entrada lá, inclusive, tá? Essa é chamada de feto real, porque, se não me engano, essa é uma baia da família real britânica, porque ela ocorre também na Inglaterra, a mesma espécie, tá? É Osmunda, não Osmonda. Eu digitei errado aqui quando preparei a aula só para lembrar. E esse é Osmundastrum cinnamoenum, tá? A diferença, se vocês olharem, ó, essa aqui, as pinas são inteiras, né? Esse aqui é pinatífida, né? Bipinada pinatífida. Não só essa diferença, né? Mas se vocês encontrarem é bem fácil. E eu já encontrei isso também em Santa Catarina, em regiões de leve um pouco de banhado, assim, não com lagoas, né? Mas de banhados a gente já viu populações dessa planta. E elas são grandes, tá? Isso aqui chega a quase 1 metro de altura. A outra ordem é Hymenophilalis. Essas são chamadas de film ferns, samambaias de filme, né? Muito finas. Geralmente é uma única camada de células, tá? No tecido laminar, com exceção das nervuras, né? Que tem mais camadas. Aqui tem mais ou menos 9 gêneros, tá? Anda mudando um pouquinho essas circunscrições de gêneros recentemente e chega a mais de 430 espécies. A família como um todo ocorre em toda a região tropical do mundo, é pantropical, né? As folhas são bem membranosas, assim, bem fininhas, porque elas têm basicamente uma camada de células, né? E aqui os soros, eles são marginais, estão sempre na margem, e eles podem ser bivalves, como esse aqui, ou campanulados, né? Como esse aqui, ó. Esse aqui parece mais um funil, ele tem esse filete interno aqui, onde os esporângios estão fixados, né? Como se fosse um tricoma, tá? E neste caso aqui não, né? Isso aqui é como se fosse uma concha mesmo de um bivalve que ele se abre para expor, tá? Esses são os conceptáculos, né? A gente aqui tem o gênero Trichomanes, Hymenophyllum e uma série de outros, tá? Eles gostam de ambientes muito úmidos, no geral, até porque tem uma única camada de células. Esse grupo não tem estômatos, né? Lembrem, uma única camada de células, se abrir um buraco, dá para o outro lado, né? Para identificar esse grupo é um pouquinho difícil, porque eu tenho que olhar, por exemplo, se esses tricomas, ó, se eles estão estrelados, que nem nesse caso ou não, se eles estão só na margem, se eles estão no tecido, ou se eles estão na nervura. Nesse caso aqui é fácil, né? Só está aqui na margem, mas tem alguns casos que eles são tão grandes sobre a nervura que parece que eles estão no tecido. Então, assim, é só na lupa para conseguir identificar esses grupos, né? Esse grupo também não tem cutícula, ou ela é muito reduzida, porque é uma única camada de célula, né? Então, assim, é um pouco difícil. Como eu falei, os soros são marginais, cônicos, né? Campanulados ali, ou tubulares. E os esporos também são verdes no geral, tá? Aqui algumas espécies que ocorrem em Santa Catarina, em Hymenophyllum rufum, formando essas camadas, geralmente aqui sobre Dicksonia seloviana. Aqui os Trichomanes polypodioides, com os soros na margem aqui, campanulados. Aqui também campanulado, se não me engano esse aqui é Hymenophyllum asplenioides. Aqui os esporos verdes, né, cheio de cloroplasto aqui. Aqui os esporângios de uma himenofilácea. Aqui um Digimoglossum, são plantas pequenas, isso aqui tem 2, 3 centímetros, tá? É um grupo que ocorre aqui na região, é meio chatinho de coletar. Você tem que ficar removendo, né, ele inteiro. Depois vocês podem procurar no herbário esse gênero para ver como são as coletas, não são lá muito bonitas. Aqui a representação essa estrutura campanulada, né? Com essa abertura meio que labiada e tem que olhar o formato disso para identificar as espécies. E aqui uma Van der Bosca, outro gênero que cresce na região, esse aqui é meio trepador. Tem duas espécies basicamente que crescem ou sobre rocha ou sobre árvores, né? Também o mesmo estilo assim, só que aqui não é labiado, vejam, né? Tem fóssil disso. Quando eu estava atualizando a aula hoje, eu identifiquei, né? Isso aqui é Hymenophyllum iwatsuki, né? Uma espécie fossilizada já de alguns milhões de anos, né? Vejam que dá de identificar aqui as aberturas, ó. É uma Hymenophyllaceae fóssil, né? Uma outra ordem é Gleicheniales, tá? Essas plantas aqui geralmente são prostradas, formam grandes concentrações.
Crescem em locais mais úmidos e ensolarados, tá? O rizoma é bem longo e ramificado. As frondes são multifurcadas, depois eu vou explicar melhor. E os soros aqui não tem dúzio, vocês já podem ver aqui, ó, tá? Aqui a diferença dos esporângios é que cada um tem até 15 esporos, já reduz bastante em relação aos outros grupos. Na família Gleciniaceae, né, na ordem Glecinialis tem várias famílias. A principal delas é Gleciniaceae, tá? Tem registro fóssil desde o Cretáceo, 170 espécies. No Brasil aí a gente deve ter umas 20, pelo menos. Ocorre em todas as regiões tropicais do mundo. E a principal característica é que as folhas são de crescimentos indeterminados, tá? Geralmente dicotomicamente ramificadas, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Ou pseudo-dicotomicamente ramificadas. Que vocês podem ver, ó, dicotomicamente ramificado, aqui também, aqui também, aqui também, aqui tem uma pinna que vem para trás. Quando eu for na aula de taxonomia eu vou falar um pouquinho mais sobre essas espécies. Todas essas aqui ocorrem aqui na região, tá? Olha aqui, ó, essa aqui é bem dicotomicamente, né? Dois, dois, ó, dois, e sempre vai dividindo em dois, né? Sticherios truncatus, essa não ocorre no Brasil. E o Moran lá no livro dele, né, vem dizer que é uma forma muito incomum de crescimento, né? Essas folhas podem chegar a 20 metros, tá? E elas vão crescendo, tá? Porque elas têm uma gema aqui, ó. Cada vez que bifurca tem uma gema, tá? Então essas gemas vão crescendo e vão se dividindo e vão formando grandes aglomerados, tá? E ocupam barrancos e áreas abertas e a folha como um todo vai crescendo e podendo chegar a 20 metros. Só que o problema de coletar essas plantas é que você tem que coletar com o caule junto. Então é um pouquinho trabalhoso, né? Esse pecíolo de 20 metros. E eu só queria trazer aqui Matônia, que é Matoniaceae, não é da mesma família, mas é da mesma ordem. Não cresce aqui na região, mas para mostrar a folha bem diferente delas, né? É, acho bonito. Outra ordem é Esquisiales. Aqui são três famílias, eu vou destacar as três famílias porque elas ocorrem na região. Tá? Talvez vocês lembrem dessa daqui que estava na nossa primeira aula lá, a gente fez no Kahoot. Aqui as frondes e stipe não são diferenciados, né? Então não dá de saber onde começa a folha e o pecíolo, por exemplo. O esporão geralmente está no ápice aqui, ó. Essa parte mais marrom, aqui marronzinho, tá? E tem registros deste grupo para o Jurássico. São mais ou menos 190 espécies, tá? Provavelmente um pouco mais. Aqui o ânulo, ele é apical, ele está visível. A abertura também é por uma fenda deiscente, né? Diferentemente lá de Osmunda, onde a gente já não tinha um ânulo, né? Às vezes ele é todo apical, como eu vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é totalmente apical, né? E a abertura é aqui em cima, tá? A gente tem três famílias, Anemiaceae, Schizaceae e Ligodiaceae, que estão aqui representadas e eu vou mostrar para vocês. Ligodiaceae só tem um gênero, Ligodium, 40 espécies, duas que ocorrem no Brasil. Tá? É bem fácil. Elas têm como característica um rizoma rastejante, mas as folhas também são de crescimento indeterminado e escandentes. Eu já vi isso crescendo aqui em Palmeiras, no Parque das Nascentes eu já vi isso crescendo na beira das trilhas, né, onde é mais ensolarado. Então elas ocorrem aqui na região, tá? E essa parte aqui é a lâmina, né? E nas margens ficam os esporângios com o esporangióforo, tá? Anemiaceae é outro gênero da família Anemia. Anemia é outro gênero da família Anemiaceae, também é o único gênero, tá? Tem mais ou menos 115 espécies. Saiu uma revisão recente para o neotrópico todo. Ela principalmente ocorre aqui no Novo Mundo, né, o neotrópico, mas algumas espécies vão estar lá na África, na Índia e no Índico. Tem um rizoma rastejante e as folhas são hemidimorfas a dimorfas. Esse aqui é a mais comum, a Anemia felitidis, cresce na região, né? Qualquer lugar, na verdade. Esta é a folha, tá? Tudo. Aqui, ó, aqui está o pecíolo, aqui vem uma pina e na base aqui dessa primeira pina vem a parte fértil, tá? E a outra família, Esquisaceae, tem dois gêneros, Equinostax e Schizia. Equinostax cresce nas restingas, não é muito fácil de achar. E Schizia também não é tão fácil de achar, ela cresce no topo dos morros, tá? Onde é mais drenado, assim. Não precisa ser região alta, mas tem que ser região mais drenada. Tem duas ou três espécies aqui na região. Essas lâminas são simples, sempre lineares, mas diversamente fendadas, né? Então elas vão dividindo, ó, tá? É, altamente rasgadas, assim, né? Naturalmente. Hum. E a ordem Marciliales é das samambaias aquáticas. Essa é a única ordem heterosporada dentro das Polypodidae. Todo o resto é homosporado.
tá? Então, só as aquáticas são heterosporadas, ou seja, tem macrósporos e micrósporos. Produz um gametófito masculino e um gametófito feminino, lembrem disso, né? E, consequentemente, esse gametófito endospórico, né, se desenvolve dentro do esporo, como a gente viu lá em Selaginella. São 173 milhões de anos atrás, tem registro fóssil disso lá do Jurássico, tá? Só tem 3 gêneros, com 61 espécies na família Marciliaceae. Em Salviniaceae tem 2 gêneros, Salvinia e Azolla, com 21 espécies, tá? A diferença é que em Marciliaceae são plantas aquáticas enraizadas, os trevos de 4 folhas ou de 2 folhas. A gente tem registro de um deles aqui na região, Regnelidium, se não me falha a memória. Inclusive é uma samambaia que produz látex. Eu nunca vi em campo, eu só tenho exicato no herbário. Salvina e Azolla ocorrem na região, tá? Introduzidas ou não. Essas aqui são geralmente flutuantes, tá? Elas, diferentemente dessas, não ficam enraizadas. Elas têm folhas inteiras e não têm raízes, no geral, ou têm uma raiz simples, né, que é fasciculada. As folhas são alternas, imbricadas e lobadas, como essa daqui eu vou discutir mais adiante. Tem clorofila do lado de cima, de baixo não precisa, né? Porque está na água. É, São utilizadas como biofertilizantes, especialmente o gênero Azolla, porque ela está associada com bactérias do gênero Anabena que fazem nitrogenase, né? Então convertem nitrito em nitrato, nitrogênio em nitrito em nitrato, tá? E a diferença é que essas plantas têm esporocarpos, eu vou falar um pouquinho mais. São 3 gêneros em Marsilha, como eu falei, Marsilha, Pilularia e Regnelidium. Tá? Pilularia são plantas bem pequenas, eu nunca as vi. São aquáticas enraizadas, como eu falei, em lagoas, lagos ou águas rasas, por isso que tem lá no sul do estado, em Laguna, isso aqui, até a região de Porto Alegre, elas vão. São subcosmopolitas, tá? São dicotomicamente ramificadas as nervuras, é bem característico, tá? E heterosporadas. É, Como é que funciona, né? Isso aqui seria um representante hipotético do ancestral comum dessas plantas, né? Então ele teria uma fronde que ficava ereta e uma fronde é, mais basal, né? Que produzia, por fim, as estruturas reprodutivas e foi sendo selecionado para produzir no final o esporocarpos, né? Então essas plantas, como são aquáticas, estão fixadas no substrato, né? Um pecíolo bem longo. Mas entendam que elas produzem o esporocarpo, o que produz o esporocarpo era uma folha, não é caule. Aqui ficou um pouquinho mais claro, mas é mais ou menos isso, né? Então aqui está o caule, mas ele produz essa folha modificada, tá? Ali dentro há um anel gelatinoso, né, chamado de soróforo, ninguém precisa lembrar disso, que contém os esporos e que se rompem para absorver água. É mais ou menos isso aqui, ó, tá? Lembra um pouco um sinângio, né? Mas a estrutura é diferente. Tem então esse anel de mucilagem envolvendo essas estruturas, né? Os soros ali dentro, fundidos. É, Só que essa é uma única membrana assim, envolvendo ele, né? Formando o esporocarpo. Parece um grãozinho de feijão que está aqui, ó. E aqui estão, é como se fossem as folhas é, um pinado, duas pinadas aqui dentro. Então, dentro dessa estrutura acabou envolvendo as folhas, né? Isso é diferente então de um sinângio, na verdade. Isso aqui são resquícios de folhas primordiais. É, Essa estrutura fica aqui na base, ó. Ela é produzida aqui embaixo. Então é como se isso fosse uma. As folhas vão saindo, as folhas estéreis, né? E a folha fértil como se ela saísse e ficasse envolta nessa estrutura onde ela produz os esporos, tá? Em Salviniaceae, né, são as flutuantes, a gente tem Salvinia e Azolla, tá? Isso também é subcosmopolita, isso aqui se dispersa muito fácil. Se tem raiz é Azolla, que é este caso aqui. Se a raiz é falsa é Salvinia, tá? As folhas são sésseis, alternas e também heterosporadas. Aqui só para mostrar Salvinia e Azolla, eu vou falar um pouquinho mais. Aqui é a Anabena, né, a bactéria que vive dentro de câmaras que o gênero Azolla possui. Tá? Aqui, ó, Salvinia auriculata. Aqui, ó, isso aqui é uma folha modificada que fica submersa, né, ou no nível da água, com os esporocarpos, ok? Aqui dá de ver um pouquinho, isso aqui não é dela, tá? E essas duas espécies ainda têm características bem marcantes, que são esses tricomas, ó, eles são modificados para reter como se fosse uma bolha de ar aqui dentro, né? Como se fosse, não é uma bolha de ar, e ele evita que elas afundem, né? Então aqui, ó, isso aqui não é raiz, isso é folha modificada também, tá? Que teria como função raiz, essas plantas não têm raiz, e aqui é o esporocarpo. A gente tem isso na casa de vegetação, isso produz esporocarpos quando está com superpopulações, porque aí dentro do pote de água, né,
a planta entende que vai começar a faltar recurso, aí ela deixa esporos para a próxima geração. Tá? E aqui esses tricomas, como eles são, né? E eles evitam que essas plantas afundem, né? Então, isso aqui forma uma camada protetora, né? Cheia de ar e garante que essas plantas flutuem. A outra ordem é Cyatiales, se não me engano é a última dessa primeira etapa. Essa aqui a gente reconhece as samambaias arborescentes, né? Ou os tree ferns. São 8 famílias, não vou falar delas, vou falar de Cyatiaceae e Dicksoniaceae, tá? Mas levemente, Dicksoniaceae tem poucas espécies, Cyatiaceae tem bastante. Já vi indivíduos de 20 metros, tá? Então são bem grandes essas samambaias de fato. E Dicksonia seloviana, né, da família Dicksoniaceae, ocorre na região e é ameaçada de extinção. Bom, Cyatiaceae, né, aqui tem uma prancha de Cyatio delgade, uma das samambaias mais comuns aqui no Vale do Itajaí, tá? Ela é bem caracterizada por ter esse caule bem reto, deixando essas escamas brancas aqui, ó, e ele sem espinhos no caule. Eu não vou chamar, na verdade, de caule, eu vou chamar de caudice, tá? Porque isso aqui não é só caule, isso aqui está cheio de raiz, na verdade, como a gente já discutiu. Tá? São 3 gêneros atualmente, há uma dificuldade, assim, ainda há questões monofiléticas não resolvidas nesses gêneros, tá? Então, Alsófila, Sciatia e Sphaeropteris, os três ocorrem no estado. Sphaeropteris numa espécie só, Alsófila tem duas, uma comum, setosa, a outra a gente encontrou há uns 3 anos atrás, e Sciatia são umas 10 espécies pelo menos. Tá? Tem fóssil disso para o Jurássico, e elas têm sempre no ápice, aqui, ó, aqui já tem o báculo, né? Essa quantidade de escamas que estão aqui, ó, tá? Algumas com espinhos, outras sem. O gênero Sciatia Alsófila geralmente tem espinhos, tá? Então isso ajuda a identificar um pouco. E folhas bem grandes. Aqui, ó, outros indivíduos, né? As bem fininhas, as Sciatias no geral. Aqui, ó, um pinado pinatífido, ou pinatsecta. Essa aqui só um pinado. E eu quero chamar a atenção para os soros, ó, são medianos, né? Enquanto em Dicksoniaceae não, tá? São 3 gêneros, Colocleana que não ocorre aqui, Dicksonia que ocorre e Lophosaura que ocorre, tá? O rizoma geralmente é arborescente, esse aqui é um pouco menos nessas duas, e os soros aqui são marginais, ó, sempre na margem e com indúsio. Em Sciatia pode ou não ter. Isso aqui é Dicksonia seloviana, tá? Vejam, é chamado de xixim bugio, ou xixim ruivo, né? Dá pra entender o porquê. Dessas plantas se fazia vaso antigamente, né? Aqui para vocês terem uma ideia, esse aqui é um indivíduo jovem, tá? E aqui é a área de ocorrência. E ela está ameaçada de extinção hoje em dia porque se cortava para fazer vaso. Vocês têm ideia de quanto tempo leva para crescer uma planta dessa? Façam as contas. Ela cresce no máximo 5 centímetros por ano. Então, uma planta de 2 metros, façam as contas para saber quanto. De 2 metros daria ali uns 10 vasos, talvez, né? Quanto tempo levou para ela crescer para a gente converter em vaso, né? Por isso que hoje está proibido, tá? Então, assim, crescimento médio, assim, máximo de 5 centímetros por ano. E é isso, eu faço a primeira pausa, depois a gente avança para a última ordem dessa família que é a maior.